O nazismo foi uma ideologia que surgiu junto com o Partido Nacional Socialista Alemão, no ano de 1933. Considerado um dos movimentos que mais matou inocentes na história da humanidade, em sua maioria judeus, o nazismo usou diversos recursos para eliminar o maior número de pessoas, e um deles foi a câmara de gás, que matava milhares de pessoas ao mesmo tempo. Eu sou o Ivan Lima e convido você a conhecer mais sobre um dos mecanismos mais usados durante o Holocausto. Afinal, como funcionavam as câmaras de gás nazistas? Antes de continuar, gostaria de salientar que este é um assunto bastante delicado e que ainda hoje fere os sentimentos de algumas pessoas, seja pela sensibilidade em relação ao seu próprio teor e conteúdo, o que é natural, ou por trazer lembranças desagradáveis a muitas pessoas que descendem, direta ou indiretamente, das famílias vitimadas pelo Terceiro Reich. O Terceiro Reich era um dos nomes da Alemanha nazista, que durou de 1933 a 1945, durante o governo de Adolf Hitler. Naquele tempo, a Alemanha foi transformada em um estado totalitário fascista, em que era proibido fundar partidos de oposição, além de possuir um regime ultranacionalista e autoritário, com controle praticamente integral sobre sua população. Adolf Hitler era o centro de todo o nazismo. Com total poder nas mãos, sua palavra estava acima de qualquer lei, qualquer uma. Mesmo ele se considerando cristão, nem as leis divinas estavam acima das palavras do Führer alemão. Por aí já podemos ter uma ideia de como era viver na Alemanha naqueles anos. Em 1929, nos Estados Unidos, uma crise financeira chamada de a Grande Depressão afetou vários países no mundo, incluindo Alemanha, Holanda, Austrália, Reino Unido e outros. Com a tomada do poder em 1933, o Partido Nazista Alemão conseguiu reerguer a economia do país, gerando empregos e construiu obras importantes, como as autobahns, rodovias de alta velocidade que cruzam o país, e isso fez com que, naquela época, a popularidade do partido crescesse e conquistasse a simpatia de muitos alemães. Porém, isso durou pouco. Em 1939, eclodiu na Europa a Segunda Guerra Mundial, que dividiu países entre aliados e potências do eixo, da qual a Alemanha fez parte. O Partido Nazista já tinha como objetivo aumentar as fronteiras do país desde sua fundação e, naquela época, já promovia publicamente o interesse em terras da União Soviética, começando pelas vizinhas Polônia e a antiga Tchecoslováquia. E isso não foi tudo. Hitler afirmava que os judeus tinham desejado e provocado a guerra. Além disso, acusava os países ocidentais de interferirem nos assuntos da Alemanha com a Polônia. Segundo alguns historiadores, o impasse entre esses dois países pode ter sido o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. A partir disso, França, Reino Unido e outros países da Europa declararam guerra a Hitler. A Alemanha entrou com força na guerra, mas chamou a atenção do mundo devido às práticas nada convencionais e perversas contra seus inimigos, especialmente os judeus. O próprio Partido Nazista já se declarava racista e antissemita desde seu surgimento. Vem do partido a insana ideia de criar a raça ariana em detrimento da vida de milhares de pessoas. Hitler ordenou que construíssem enormes estruturas com galpões cercados por muros ou arames farpados, rigidamente controladas e vigiadas,
conhecidos como campos de extermínio, onde ocorreram atrocidades contra seus inimigos de guerra, e tudo isso baseado no ódio a certas etnias. Essas ações faziam parte do programa Eutanásia, assim batizado pelos nazistas. Com isso, o extermínio em massa teve início em 1939 e durou até 1945. Foram mais de 5 milhões, eu disse, mais de 5 milhões de judeus mortos na guerra. A grande maioria pelos nazistas. Só em campos de concentração espalhados pelo Terceiro Reich foram mais de 3 milhões. E isso é assustador para nós ainda hoje. Imagine durante aquele período. A esse extermínio sistemático que os nazistas promoveram, deu-se até um nome que serve para se referir somente a ele: Holocausto. Ser judeu significava fugir e se esconder o tempo todo, dependendo de pessoas de bom coração e que não eram alvos de Hitler. No entanto, quando algumas dessas pessoas eram flagradas escondendo qualquer desafeto do Führer, tinham um destino semelhante ao protegido. Os campos de extermínio abrigavam as ferramentas mais temidas pelos inimigos do Reich. Entre elas estavam os galpões e equipamentos construídos para torturar e matar, máquinas com a função de dispersar gás letal em milhares de pessoas ao mesmo tempo. Até 1941, os oficiais da SS, a Polícia Militar de Hitler, eliminavam os prisioneiros em pequenos grupos em caminhões adaptados com caçambas seladas, por onde entrava o monóxido de carbono liberado pelos escapamentos dos próprios caminhões. Nas ruas era comum matá-los a tiros, sem qualquer cerimônia. Com o aumento do número de prisioneiros, algumas salas foram adaptadas, onde testaram pesticidas no lugar de gases, o que também mostrou muita eficiência. Contudo, os nazistas queriam mais. Em outras palavras, mais eliminações em menor tempo. Então, começando pelas cidades polonesas de Belzec, Sobibor e Treblinka, os nazistas construíram salas enormes, contendo tubos e chuveiros espalhados pelo teto, de onde saíam grande quantidade de monóxido de carbono gerado por um motor a diesel. Tais salas podiam comportar cerca de 800 pessoas. As primeiras vítimas eram pessoas consideradas incapazes para o trabalho, incluindo os grupos de crianças, mulheres, idosos, pessoas doentes e com alguma deficiência física. Outros grupos, como homossexuais e negros, eram enviados para a Câmara sem nenhuma justificativa, apenas por puro ódio. Não satisfeitos e querendo eliminar grupos cada vez maiores de judeus, inauguraram uma nova Câmara em Auschwitz, considerado o maior campo de extermínio já construído. Lá, fizeram experimentos com outros produtos químicos, incluindo o Zyklon B. Esse veneno era utilizado para matar piolhos e outros insetos, e na forma de pequenos pedaços ou pelotas, gerava um gás altamente tóxico quando em contato com o ar, chamado de cianeto de hidrogênio ou ácido prússico. Várias pelotas de Zyklon B foram postas numa espécie de caldeira instalada na câmara para gerar o gás mais rapidamente e em poucos minutos já eram retirados lá de dentro cerca de 1.000 corpos. Antes que os retirassem, um sistema de exaustão eliminava todo o gás remanescente na câmara, a fim de não afetar os soldados. Na prática, o processo era assim. Ao lado da câmara havia uma caldeira e uma máquina com motor a diesel que produziam o gás e o transportava por tubos que passavam por dentro das câmaras. A dispersão era feita por meio de algo parecido com um chuveiro. Ao invés de água, o chuveiro expelia o gás letal que, em poucos minutos, sufocava e matava as vítimas. Pelo fato de não causar dor,
esse processo foi batizado como Programa Eutanásia. Para não criar muito pânico entre os prisioneiros, os soldados eram instruídos a dizer que aquela era uma sala de banho coletivo e, de lá, eles receberiam roupas novas e se juntariam aos seus companheiros. Eles eram colocados em fila e entravam nus nas câmaras, em grupos enormes, e encaminhados para a morte certa. Os que não morriam nas câmaras eram mortos por balas nazistas ou até mesmo por inanição e pela completa falta de higiene e cuidados, o que gerava muitas doenças. Em abril de 1945, a Rússia invadiu a Alemanha e conquistou Berlim. Adolf Hitler não foi capturado e nem se entregou, mas se matou com um tiro, dando fim à sua presença maligna que representou para o mundo. Dos mais de 40 campos de concentração construídos naquela época, Auschwitz ainda permanece como um triste museu aberto a visitações, para que o mundo não se esqueça e jamais repita os abusos do passado. O Holocausto é ainda considerado um dos piores episódios ocorridos desde a origem da humanidade, não só pelo número de mortos, como também pelo nível de crueldade e indiferença em relação à vida das pessoas. Não é motivo de orgulho para ninguém e, sem dúvida, uma grande mancha na história da Alemanha. Aliás, a maioria dos alemães não tem prazer algum em relembrar tal episódio. Enfim, eu fico por aqui. Se achou o conteúdo de hoje interessante, dê seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para novos vídeos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!